Um salve das galáxias, pessoal, Rilu na área. Vamos falar agora sobre coisa julgada. Você já sabe que o juiz pode proferir uma sentença com análise de mérito ou sem análise de mérito. Ocorre que, quando eu estiver com uma sentença e contra ela não couber mais nenhum recurso, essa decisão vai transitar em julgado. E quando a decisão transita em julgado, aquilo que foi decidido nela, aquela coisa, eu chamo de coisa julgada. Ocorre que a coisa julgada, ela pode ser chamada de coisa julgada formal ou coisa julgada material. Qual é a diferença das duas, Ridson? Vem cá comigo. Primeiro, a gente sabe que a sentença do juiz pode ser sem análise de mérito. Se ela é sem análise de mérito, você pode entrar com uma nova ação? Pode ou não pode? Pode. E até por isso ela é chamada de sentença terminativa. Então você entrou com uma ação, teve esse processo, só que esse processo foi extinto sem análise de mérito. Se não teve análise de mérito, você pode entrar com uma nova ação? Pode. Você entra com uma nova ação, corrige a cagada que você fez, você entra. Mas você vai discutir o assunto numa nova ação. Porque nesse processo aqui você não pode mais não. Nesse processo você não pode porque ocorreu a coisa julgada o quê? Formal. Então, quando o juiz extingue sem análise de mérito, o nome da sentença é terminativa e faz coisa julgada o quê? Formal. Então, a coisa julgada formal, ela impede a discussão do assunto dentro do processo. Dentro do processo. E até por isso que a doutrina chama essa coisa julgada formal de preclusão endoprocessual. Porque eu tenho um primeiro processo. Se o juiz extinguiu sem, eu posso entrar com uma nova ação. Eu discuto nessa nova, mas dentro dessa daqui eu não posso não. Por isso que ele fala preclusão endoprocessual. Essa impossibilidade, essa autoridade que impede você de discutir dentro do mesmo processo, dá o nome de coisa julgada o quê? Formal. E a coisa julgada formal, a gente encontra ela na extinção sem análise de mérito. Quando o juiz analisa o mérito, quando eu tenho análise de um mérito, aí o que vai acontecer? Se ele analisou o mérito, tu pode entrar com uma nova ação? Aí você não pode. Nesse caso, o nome da sentença é definitiva. Aí o que vai acontecer? Você entrou com uma ação, o juiz analisou o pedido e ele condenou o réu. Ele condenou o réu e transitou em julgado. O que vai acontecer? Se transitou em julgado e teve análise de mérito, você não pode discutir mais dentro daquele processo, coisa julgada formal, e nem em outro processo, coisa julgada material. Então preste atenção, tanto faz se é extinção sem mérito ou com mérito, em qualquer um dos casos, faz coisa julgada formal. Porque a coisa julgada formal é a proibição de discutir o assunto dentro do processo. Só que a coisa julgada material, ela só ocorre quando o juiz dá a sentença analisando o mérito. Porque a coisa julgada material impede de você discutir aquele assunto em outro processo. Então, a coisa julgada material, ela tem relação com o direito material controvertido. A preclusão, ela não é só endoprocessual, ela é extraprocessual. Fora, você não pode mais entrar. Então, resumindo isso daqui. Primeiro, se o juiz extingue sem mérito, a sentença é terminativa ou definitiva? Terminativa. E se é terminativa, você pode entrar com outra ação. Já que você pode entrar com uma outra ação, a coisa julgada é só de um tipo. Ela só o quê? É só formal. Agora, se ela for extinção com mérito, a sentença ela já vai ser definitiva. E se ela for definitiva, além da coisa julgada formal, ela também faz coisa julgada material. Beleza até aí, pessoal? Vamos falar agora dos limites da coisa julgada. O CPC, ele fala pra gente que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito, essa decisão que julga total ou parcialmente o mérito, ela tem força de lei. Ela vale como lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, o que vai acontecer? A decisão do juiz de mérito, ela tem força de lei, tem que ser obedecida. E se você não obedecer, eu vou fazer você obedecer na base da taca. Agora, Ridson, o que vai transitar em julgado? Quais são os limites dessa coisa julgada? Transita em julgado tudo? A coisa julgada, ela ataca tudo? O CPC fala que a coisa julgada, ela vai ocorrer no limite da questão principal. A questão principal, beleza. E a questão prejudicial, como regra, não. Ridson, como assim questão principal, prejudicial? Imagina o seguinte.
Imagina que eu tenho uma ação na justiça em que a parte pede a condenação do pai por pensão alimentícia. Então, qual é o pedido principal? Qual é a questão principal? Obrigação de pagar. Obrigação de pagar o quê? Pensão alimentícia. Ocorre que a obrigação de pagar é a questão principal. E como regra, a coisa julgada ela vai estender seus efeitos, vai ter força de lei, só a questão que principal. Ocorre que para o juiz condenar o pai a pagar pensão alimentícia, o juiz tem que reconhecer a paternidade. Aí o que vai acontecer? Eu não tenho a investigação de paternidade? Tenho. Só que a investigação de paternidade, aqui no caso que eu estou te citando, ela não é uma questão principal, ela é uma questão prejudicial. Porque ela é uma questão que pode prejudicar o pagamento da pensão. O que vai acontecer? Como a questão principal é essa, o CPC estabelece que, como regra, a coisa julgada ela vai ter força de lei para quê? Para a questão principal. Para a questão prejudicial, como regra, não. Ritsu, mas calma aí. Nunca essa questão prejudicial ela vai ter força de lei. Nunca a coisa julgada vai estender seu limite a essa questão prejudicial. Quer dizer, então, que o pai pode discutir isso em outro processo sempre? Não, calma aí. Eu estou te dizendo o seguinte. A coisa julgada, a força de lei é para a questão principal. Regra, questão prejudicial, não. Mas eu tenho exceção. Eu tenho situação em que essa questão prejudicial, ela pode ser abarcada pelo limite. Ela pode ser abarcada, está dentro do limite da coisa julgada. Quando, Ritson? Quando essa questão prejudicial, ela for requerida de forma expressa e incidentalmente no processo. Ritson, expressa eu sei, incidentalmente porque ela não é questão principal, ela é um incidente. Então, você pede para o juiz, seu juiz, eu quero que você resolva essa questão incidental, eu quero que você resolva essa questão prejudicial. Ritson, basta eu pedir de forma expressa, incidental? Não. Além de você pedir para o juiz reconhecer a paternidade ou não, o que vai acontecer? Para a coisa julgada estender os seus efeitos, essa questão prejudicial, ela tem que ser importante. Ou seja, a análise desse mérito deve depender dessa questão. Ah, Ritson, no caso da investigação, depende. Pois é, depende. Então, olha só. Nesse caso aqui, a coisa julgada, ela pode estender os seus efeitos, além da questão principal para também a questão prejudicial? Nesse caso, por enquanto, sim. Desde que essa questão prejudicial você peça de forma expressa, incidentalmente, e a análise desse mérito dependa dessa questão. Porque para o juiz decidir a pensão alimentícia, ele depende do reconhecimento da paternidade. Só que além disso, além dessa relação de dependência entre as questões, tem que ser exercido nesse processo o contraditório prévio e efetivo. Por quê? Porque o pai tem que ter tido o direito de exercer todos os seus direitos permitidos em lei, todos os seus meios de defesa. Só que essa regra, ela não se aplica na revelia. Então, quando é revelia, velho, mesmo que o mérito depender, a questão prejudicial está fora. Só vai estender os efeitos para a questão quê? Principal. Então, revelia não rola, não. Então, lembra, regra, o que estende o efeito da coisa julgada? A questão principal. Como regra, a questão prejudicial não. Mas a questão prejudicial, ela pode ser atacada, ela pode ser alcançada pelo efeito da coisa julgada? Pode. Primeiro, se essa questão prejudicial for requerida de forma expressa e incidentalmente. Além disso, se a questão principal, se a análise dela depender da prejudicial. E também, se nesse processo, acerca da questão prejudicial, foi concedido o direito do contraditório prévio e efetivo. Lembrando que essa regra aqui, ela não aplica para revelia. Se for revelia, só vai estender o limite para a questão principal. Além disso, pessoal, o juiz ele tem que ter competência para julgar esse pedido. O juiz tem que ter competência em razão da matéria e em razão da pessoa. Em suma, eu tenho a questão principal e a questão prejudicial. Como regra, a questão principal ou prejudicial. Como regra, qual das duas que a coisa julgada estende seus efeitos? A principal ou a prejudicial? A principal. Como regra, a prejudicial está fora, a prejudicial vaza. Mas tem como a coisa julgada ela estender os seus efeitos também para a questão prejudicial? Tem.
desde que essa questão prejudicial seja requerida de forma expressa e incidentalmente. E, além disso, a análise dessa questão principal, ela tiver uma relação com essa prejudicial. Quando essa questão principal, o mérito dela é o quê? Depender. Só que para essa questão prejudicial transitar em julgado, não basta a principal depender dela. Além disso, eu tenho que conceder para a parte o direito a exercer o contraditório. Contraditório efetivo, contraditório prévio. Essa regra aplica para revelia? Não, revelia só efeito para a questão principal, revelia está fora. E além disso, para a questão prejudicial, para ela poder ser alcançada pelos efeitos da coisa julgada, o juiz tem que ter competência em razão da matéria e em razão da pessoa para julgar essa questão. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Então lembra, como regra, efeito da coisa julgada, questão principal. Regra, questão prejudicial, não. Questão prejudicial somente se o mérito depender, se for realizado o contraditório prévio, efetivo e o juiz for competente em razão da matéria da pessoa. Lembrando que essa regra não se aplica para revelia. Outro ponto que também não se aplica, além da revelia, é quando na análise aqui dessa questão prejudicial, eu tiver uma restrição de prova. Por exemplo, eu não tive aquele exame de DNA. Eu não tive possibilidade de fazer prova pericial. Então, poxa, o pai vai sair extremamente prejudicado. Então, nessa situação, nesse caso em que eu tive restrição de provas, o contraditório foi exercido de forma efetiva? Não foi. Então, se ele não foi, a questão prejudicial está fora. Eu posso discutir ela em outro processo. Só vai estender os efeitos da coisa julgada para a questão que? Principal. E também, quando eu tiver limitação à cognição do juízo para o convencimento das matérias, para análise. O juiz não está plenamente satisfeito, não foi levado elementos suficientes para ele. Então, nesse caso, só faz coisa julgada a questão principal. Os limites só a questão principal. Beleza até aí? Então, eu vou te perguntar. Quando eu tenho revelia, o efeito da coisa julgada estende para a questão principal, sim ou não? Não. Quando eu tenho restrição de prova, os efeitos da coisa julgada se estendem para a questão prejudicial, sim ou não? Não. Então lembra, nesses casos não se estende. Revelia, restrição às provas e, além disso, limitação à cognição. Beleza até aí? Tranquilaço? Agora que eu matei essa parada aqui, vem cá comigo, porque o CPC, ele fala que algumas coisas não fazem coisa julgada. Quem faz concurso para tribunal, isso aqui cai bastante. Na verdade, de todo esse quadro, o que mais cai é aqui. Como assim não fazem coisa julgada? A sentença, ela é composta de 3 partes, 3 elementos essenciais, que é o refudir. O que é refudir? Relatório, fundamentos e dispositivo. No relatório, o juiz vai fazer uma breve síntese do processo. Nos fundamentos, o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. E é no dispositivo que vai ser feita a decisão. É no dispositivo que o juiz vai resolver. Então, a parte mais importante da decisão é o dispositivo. E, inclusive, a coisa julgada está no dispositivo. Não é o relatório que transita em julgado. Não é um fundamento. O que faz coisa julgada é o dispositivo da sentença. E é por isso que o CPC fala pra gente que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importante. Sabe por quê? Os motivos, eu não analiso ele no dispositivo. O motivo, eu analiso na fundamentação. Do mesmo jeito que as verdades dos fatos estabelecidas como fundamento da sentença. Pessoal, a verdade dos fatos, a veracidade de um fato, não é no dispositivo, é na fundamentação, é na análise. Então, o que transita em julgado? O que faz coisa julgada? O dispositivo. A decisão, motivos ainda que determinantes e verdade dos fatos não estão no dispositivo, eles estão no fundamento. Então, por isso, eles não fazem o quê? Coisa julgada. Outro ponto importante é que nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas. Aquilo que ele já decidiu, ele não pode decidir de novo. Ah, isso eu já sei, é uma preclusão. Sim, qual é o nome da preclusão? Preclusão pró-judicato. Só que essa regra não é absoluta. O juiz, mesmo já tendo decidido uma questão, ele pode mexer de novo nesse processo. Quando? Quando se tratar de uma relação de trato continuado. O que é trato continuado, Ritson? É aquela obrigação que não se exaure com um ato apenas. É uma obrigação que ela perdura com o passar do tempo. Por exemplo, pensão alimentícia. O juiz pega, ele arbitra lá o valor da pensão alimentícia em R$1.000.
E o pai, ele tem uma redução salarial. Eu não posso pedir para o juiz alterar essa decisão? Posso. Então, é uma relação de trato continuado que ela perdura no tempo e houve uma modificação de fato, de direito. Então, mesmo o juiz já tendo decidido, ele pode mudar isso. E, além disso, nos demais casos previstos em lei. Ridson, vai cair na prova em qual das alternativas abaixo é uma relação de trato continuado? Não. Vai perguntar apenas o seguinte: se o juiz já decidiu, ele pode decidir de novo? Como regra, não. Salvo se for uma relação de trato continuado, aquela que eu tenho prestações mensais, né? Ela vai perdurando no tempo, e houve alguma modificação no estado de fato ou de direito, como é a situação do trabalhador. Ele recebia um salário e reduziu o salário, então teve uma modificação de fato. E nos demais casos previstos em lei. A coisa julgada, pessoal, eu tenho que tomar cuidado que os efeitos da coisa julgada, esses efeitos são interpartes. A coisa julgada, ocorre a coisa julgada, os efeitos dela é entre as partes, entre autor e réu. Eu não prejudico o terceiro. Eu não posso chegar com uma pessoa que não participou do processo, que não teve o direito do contraditório e da ampla defesa e falar, ó, coisa julgada, você não pode mais. Não posso. A coisa julgada é só para as partes do processo. O efeito dela é o quê? Interpartes. Nesse ponto, o CPC estabelece, inclusive, que é vedado a parte discutir a parte, não é o terceiro. Porque se foi terceiro que ele nem participou do processo, ele nem sabia, ele entra com uma outra ação. É vedado às partes discutir, é vedado às partes praticar atos em que se operou a preclusão. Então, se você tem 15 dias para recorrer, tu deixou passar os prazo de 15 dias e tu não recorreu, ocorreu o quê? A preclusão, filho, já era. Se você perdeu o direito de praticar o ato, você não pode praticar mais. E fechando aqui, o CPC estabelece para a gente que, transitado em julgado, a análise do mérito da questão, transitado em julgado, estão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas. Significa dizer o seguinte: filho, transitou em julgado, operou a preclusão, acabou. Transitou em julgado, está deduzido e repelido tudo que você tinha para falar, toda defesa. Depois que transitou em julgado, você não pode falar mais nada, acabou o processo. Tranquilo até aí, pessoal? Olha só, primeira coisa que eu falei contigo sobre coisa julgada foi que existe coisa julgada formal e material. Primeiro, o juiz extingue o processo sem analisar o mérito. Se é sem analisar o mérito, a sentença ela é o quê? Terminativa ou definitiva? Terminativa. E a coisa julgada, nesse caso, ela é o quê? Apenas formal. Quando o juiz analisa o mérito, nesse caso, a sentença ela é definitiva. E se teve análise de mérito, a coisa julgada é duas coisas. Ela é o quê? Ela é formal, mas ela também é material. Então, a coisa julgada material, eu vou encontrar na decisão de mérito. Eu também sei que existem limites à coisa julgada. Eu tenho a questão principal da causa e a questão prejudicial. Como regra, os efeitos da coisa julgada se estendem para qual das duas? Questão principal ou prejudicial? Questão principal. A questão prejudicial, ela nunca pode receber os efeitos da coisa julgada, certo ou errado? Errado. Ela pode receber, primeiro, se for requerido de forma expressa, se ela for apresentada de forma incidentalmente. Além disso, se a decisão dessa questão de mérito aqui, ó, principal, se essa questão depender da questão prejudicial. Além disso, se o contraditório for exercido de forma prévia e de forma efetiva. E o juiz tiver competência em razão da matéria e da hierarquia para decidir sobre isso daí. Eu te pergunto, essa questão prejudicial, ela vai receber esse poder, ela vai receber esse efeito da coisa julgada se tiver revelia? Sim ou não? Não. E se tiver restrição à prova? Também não. E limitação à cognição? Também não. Falei sobre isso. Eu também conversei contigo. Falei para você que não fazem coisa julgada algumas coisas. Toma cuidado que isso cai bastante em prova. O que não faz coisa julgada? Os motivos e as verdades. Por que motivo e verdade não fazem coisa julgada? Porque a sentença tem 3 elementos essenciais. Quais são os 3 elementos essenciais? Refugir. Relatório, fundamento e dispositivo. Em qual dessas partes que eu encontro a coisa julgada? No dispositivo. E onde é que está o motivo? No fundamento. Onde que está a verdade dos fatos? No fundamento. Então, não faz coisa julgada motivo, nem verdade dos fatos. O juiz, ele já proferiu uma decisão.
Nunca ele pode rever essa decisão, certo ou errado? Errado. Eu tenho exceções. Se tiver uma obrigação de trato continuado, ou seja, é aquela que não se exaure com um ato apenas, se for trato continuado e houver modificação de fato de direito, o juiz pode sim alterar. E também nos casos previstos em lei. E toma cuidado, porque depois que transitou em julgado, a parte pode trazer alguma alegação? Não, não pode trazer alegação nem defesa, porque todas elas estão repelidas e deduzidas. Tranquilo, pessoal? Estou fechando aqui coisa julgada, sangue no olho até a posse, pra cima, caveira, fui!